Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim, para quem ainda não ativou a sineta aqui para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que a Capitalismo é uma empresa de análise, recomendações e consultoria de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendação, desde o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa, o Top Fundos, que são recomendações de fundos de ações, multimercado, renda fixa e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de bolsa por longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, que é para quem quer montar carteiras diversificadas de investimentos. E o Full Trader, que é o nosso produto de especulação em bolsa, né, que são as operações de day trade, swing trade, opções, long short. E também ele traz o Invista em Ações, já que a maior parte das pessoas que também operam no curto prazo também tem uma carteira aí de ações de longo prazo. E o completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também aqui a parte dos relatórios grátis, né, para quem quiser baixar um relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um deles é só colocar o nome de vocês e o e-mail, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing. E colocando o celular, automaticamente a gente convida vocês para fazer parte da nossa listagem do WhatsApp. E para fazer parte da listagem do WhatsApp direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Também lembrando que a listagem não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma como eu sempre deixo à disposição aqui todos os nossos contatos, caso vocês queiram conhecer mais a respeito da Capitalismo. Hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito de fundos de ações, né? Essa semana a gente fez o vídeo falando a respeito do ranking de fundos multimercados e hoje a gente vai atualizar o ranking dos fundos de ações. Eu acho que a última vez que eu tinha feito esse ranking foi em setembro, né? Naquela ocasião, eu vou deixar aqui na descrição, tá, pessoal? Eu sei que às vezes não fica muito bom para olhar aqui, né? Eu vou deixar aqui na descrição esse post. E a última vez que a gente fez esse vídeo até tinha alguns fundos, e até sendo bolsa, né, pessoal, é normal ter uma troca muito grande de fundos, né? E pode acontecer, pessoal, às vezes as pessoas reclamam, pô, Thiago, mas é aquele fundo, aquele outro. Às vezes o nosso sistema come aqui alguns dos... Porque tem mais de 4 mil fundos de investimento, né? E às vezes ele pega alguns por data de formação, enfim. Então não estranhe se faltar lá, Thiago, mas o meu rende mais, né? Aí é mais por uma questão de erro do sistema, mas vocês podem deixar aqui na descrição também o nome do fundo, caso vocês observarem que tem um que tenha rendido mais. Esse aqui era com fechamento até do dia 11, tá? Então até pode ter algum ultrapassado o outro aí em função dos últimos dias. Mas a última vez que a gente tinha feito esse vídeo, os três primeiros eram o Apex, que inclusive eu fiz o vídeo falando a respeito dele, o Condor Equities e o Azequest Ações. Eles continuam aparecendo aqui, se a gente pegar entre os 10, primeiro é o Gap, depois o Bahia Valuation, do 10º indo para o primeiro, Leblon Azequest Ações, que ele era o terceiro melhor na lista, o Apex que estava em primeiro, Alaska Black, a RX Income, Moat Capital, Azequest Top Long Buys e o Condor Equity Institucional, que estava em segundo lugar, agora assumiu a ponta, né? Então a gente vai aproveitar para comentar a respeito, justamente para comentar a respeito desse fundo, né? O Condor Equities Institucional. A Condor, pessoal, é uma gestora que foi fundada em 2006, tá? Eles têm alguns produtos multimercados. Se a gente for pegar aqui a família de fundos, eles administravam cerca, acho, de 1,5 bi, 1,6 bi. Se pegar os fundos aqui, são os fundos multimercados. E eu já não é uma gestora que a gente tem recomendações, né? Nem faz um acompanhamento mais próximo, né? Mas eu conheci e acompanho às vezes só os resultados em função desse fundo aqui, o Condor Long Short. Nós não somos muito fãs de fazer recomendação de fundo que seja totalmente long short. A gente prefere uma estratégia mais alavancada, long base. Ou então tem alguns fundos de multimercado que em parte da carteira eles têm long short, que deve ser uma das estratégias mais difíceis de entregar resultados no longo prazo, esse tipo de estratégia, que a gente praticamente o fundo ele fica neutro, né, na parte comprada e na parte vendida. Tanto que eu já comentei várias vezes que eu já vi alguns exemplos de gestores que tentaram lançar um produto de long short
e do nada o produto desaparecia. E quando eu falei desaparecia, uma vez um cara me perguntou se tinha sumido o dinheiro. Não é sumir o dinheiro, né, pessoal? Aqui o fundo ele não consegue entregar muito tempo o resultado, daí ele acaba sendo incorporado por outro fundo. Isso eu já vi acontecer algumas vezes com fundo long short e também com alguns fundos quantitativos. E tem a Ibiúna e tem esse fundo aqui da Condor, o Condor Long Short, que a gente pode perceber que no longuíssimo prazo tem entregado resultado. Esse fundo, claro, né, pessoal, eu não tô nem falando de estratégia, nada, tô só vendo o gráfico aqui, né? No longuíssimo prazo ele tem, desde 2010 ele tem entregado nos últimos 12 meses está 231% do CDI, e desde o início está 143% do CDI, que justamente é o benchmark dele, bateu o CDI. Se a gente tem uma ideia aqui, ele teve só 16% dos meses negativos e 84% dos meses positivos, né? Um destaque aqui, mesmo sem, como eu falei, eu não conheço a estratégia aqui deles, né? Mas é um fundo em destaque aí dentre os fundos de long short, né? E o que é bacana a gente comentar, pessoal, em relação a essa questão da Condor aqui, até para pegar o gancho, às vezes os clientes comentam assim, porque a gente tem o produto Top Fundos e lá a gente tem uma determinada quantidade de recomendações, né? Nós não acompanhamos todos os fundos do mercado, isso é uma tarefa praticamente impossível de se fazer, né? Diferente de uma corretora, que ela funciona, como eu falo sempre, como no supermercado, né? Nós não vendemos nada, né? A gente não quer convencer ninguém a nada, a gente faz recomendações de investimento. E recomendar vai muito além desse exercício que a gente está fazendo aqui, que é um exercício mais para apresentar os fundos, entender basicamente como é que é composta a carteira, como é que foi o resultado do fundo, falar um pouquinho da gestora, recomendar o principal trabalho depois é fazer o acompanhamento. E acontece muito, às vezes, do cliente falar, não, Thiago, mas eu gosto daquele fundo por causa do gestor fulano de tal, porque quem faz os resultados positivos são justamente as pessoas que trabalham nas gestoras, que normalmente são capitaneadas por um gestor. Pode ter uma equipe, mas tem alguém que comanda essa equipe, ou tem 2, 3 pessoas que comandam as equipes, e algumas gestoras têm resultados positivos por causa dessas pessoas. E é muito comum as pessoas saírem das gestoras, às vezes elas levam um fundo, às vezes não levam nada, às vezes elas vão abrir a gestora delas e a outra gestora continua lá, tudo igual, mas é muito importante a gente fazer o acompanhamento, entender quem é que consegue trazer esse resultado e também o impacto, o impacto da saída de um gestor, por exemplo. Aqui no caso da Condor, para vocês terem uma ideia, e não só, se a gente for pegar aqui, ó, entre os 10, tá, tiveram 2 gestoras que tiveram cisão, a Gap e justamente a Condor. Eu peguei até essa reportagem aqui, ó, do dia 22 de julho, uma reportagem aqui do Valor, tá? E o que tem aqui, ó? A Condor Invest caiu 68 posições de junho do ano passado para 111, tendo perdidos 1,2 bi nesse intervalo. A equipe que já tocava a área de renda variável vai criar uma nova gestora. 8 sócios, incluindo Felipe Campos e Valdir Serafim, estão levando os três fundos de ações, né? Os de ações direcional, o long short e o long base, que calibra o tamanho do risco em bolsa. Já nasce assim com um patrimônio de 1 bilhão, sobrando 350 milhões sobre a antiga marca. Tanto que quando a gente viu aqui, ó, tá aqui Nave, não sei como é que fala Navi, em breve Nave Long Short. Então houve uma cisão nessa gestora. E às vezes não tem cisão, às vezes sai o gestor e é muito importante a gente entender qual é o impacto disso. E por isso que não tem como a gente acompanhar todos os fundos do mercado, porque a gente tem que ter contato com a gestora, tem que fazer esse acompanhamento da carteira, né? Por isso que é muito importante a gente ter um número mais restrito de fundos. Como eu comento sempre, é óbvio que sempre vai ter um fundo que vai render mais do que o nosso, isso é natural. Entre 4 mil fundos, vamos pegar 1.000 de renda fixa, por exemplo, sempre vai ter um fundo de renda fixa rendendo mais que o meu, um fundo de ações rendendo mais que o meu, ou um multimercado. Mas é muito importante a gente conhecer esses detalhes. Aí depois na reportagem ali eles... Deixa eu só pegar aqui. Comenta, né, da parte que é ficar com os fundos ali. E aí esse sócio aqui, o Marc Catan, acho que é assim que falam, um dos sócios fundadores, o projeto Condor prossegue
embora numa escala, numa outra escala com a equipe menos sênior. A gente continua, mas com um volume bem menor do que no passado, basicamente de cliente direto, ou seja, né, aqui, até só finalizar, basicamente cliente direto, isso dá mais conforto, traz mais tranquilidade. O distribuidor vinha cobrando mais volatilidade. Estamos mais ou menos prontos para voltar a dar resultado e crescer. Né? Então, o que fica parecendo, vou dar o meu pitaco aqui sem conhecer esse pessoal todo aqui, né? Mas alguns dos sócios estavam incomodados em relação à questão da Condor estar em algumas corretoras. E pelo que ele falou ali, o distribuidor, que são as corretoras, estava meio que pressionando para ter ou uma rentabilidade melhor ou para ter uma volatilidade menor, e acabou dando um problema na gestora, né? E houve essa cisão. Isso é perfeitamente normal, né, pessoal? Uma gestora ou uma corretora, um banco são empresas como qualquer outro. Mas, como eu falei, é muito importante a gente ter esse bom senso de acompanhar o número mais reduzido de fundos, até para entender como um movimento desse pode impactar na rentabilidade. Porque é bem normal esses casos que eu comentei, pessoal. Tem alguns clientes que conhecem pelo nome, né, os gestores, né, e aí eles comentam, não, Thiago, mas aquele cara do fundo... Esses dias mesmo o cliente comentou, tá, mas aquele cara lá que fazia a gestão do fundo imobiliário e tal... Disse, cara, isso aí já faz 2 anos que saiu da gestora e já montou outra, né? Então é importante a gente ter esse acompanhamento também. Adendos à parte, né, pessoal, entrando já na parte do Condor, ele é o que a gente chama de um FIA clássico, né? Depois a gente vai ver ali em relação a restrições das carteiras, ele tem que ficar pelo menos 67% da carteira comprado, né? Ele tem uma taxa de administração de 1,5 ao ano, pago mensalmente, está até um pouquinho abaixo da maior parte do mercado aí, que cobra pelo menos 2%, e 20% de taxa de performance do que exceder o CDI, lembrando sempre, né, pessoal, quando o fundo divulga a rentabilidade, já é líquido dessas taxas aqui, né, provavelmente a gestora aqui ainda está Condor, mas depois vai ser essa Navi, tá? Aplicação inicial 10 mil, movimentação mínima 5 mil reais, né? Então, se eu inicio com uma aplicação de 10 mil, o mínimo que eu consigo aportar é 5 mil e o mínimo que eu consigo resgatar é 5 mil, tributos 15% sobre o resgate, caso tenha ganho na operação, né? Senão não tem pagamento de imposto de renda. Como eu falei, aqui é o que a gente chama aí de ações livre, né? Aqui tem em relação... Deixa eu só pegar primeiro aqui. Vamos pegar primeiro em relação à questão da carteira. Então, no mínimo, ele tem que ficar posicionado em 67% em ações, no máximo 100. Aqui tem algumas outras instituições. Deixa eu pegar aqui o que tem mais que é importante. Utiliza derivativos somente para proteção? Não. Posicionamento e proteção, sim. Ele pode usar derivativos, opções, índice, contratos de dólar, enfim. Alavancagem vedada, ele não pode trabalhar alavancado. Depósito de margem pelo menos 15%, valor do prêmio de opções pago 5%. Ele pode pelo menos pegar 5% do patrimônio e comprar opções. Aí aqui tem outros limites por emissor, enfim, mas o mais importante, né, ele é um FIA, então ele tem que ficar pelo menos 67% comprado e não é permitida a alavancagem no fundo. Aqui a gente tem a lâmina com os resultados ainda de novembro, né? Aqui explica que o fundo pode investir em ações, que é renda variável, e ainda pode aproveitar outros mercados, como renda fixa, mercado de câmbio, derivativos, e pode também aplicar o dinheiro em cotas de outros fundos. Normalmente um fundo de investimento aplica em cotas de outros fundos, ou se ele for um FIC, né? Ou então, se ele for um FIC, aplica num FIA, ou então em alguns fundos de renda fixa, que é o mais normal, tá? Então tem a rentabilidade aqui do fundo, desde 2011, né, teve início em outubro de 2011. No total, aqui ele está com uma rentabilidade de 154% contra 71% do Ibovespa desde 2011. É um fundo relativamente novo. Aqui tem o gráfico de longo prazo. A gente percebe quanto tempo ficou parada a bolsa, né? Eu estava mesmo comentando esses dias, né? A gente tem tudo para fechar o 3º ano do Ibovespa positivo. A última vez que o Ibovespa fechou 3 anos negativos foi 2005, 2006 e 2007. Quem entrou depois no mercado é a primeira vez que está pegando o Ibovespa e provavelmente fechando 3 anos no positivo. Então, deixa eu pegar aqui. O pior mês foi 8,87% de baixa em setembro de 2014. O melhor mês foi em julho de 2016, subiu 17,06%.
57% dos meses foram positivos e 43% dos meses foram negativos. A maior sequência de queda foram 3 dias seguidos que o fundo caiu, né, deu uma baixa acumulada de 12,58%. Então, como a gente já tinha visto, né, aplicação mínima 10 mil, movimentação mínima 5 mil. A cota da aplicação é D mais 1, a cota de resgate é D mais 30, né? Então quando eu peço fica mais 30 dias variando, e depois o resgate disponível em D mais 3, na verdade, né? Que seria os 3 mais os... Tenho certeza disso. Não, é isso mesmo, é D. É isso aí, D mais 30, que seria a cotização, e depois de mais 3 dias da cotização, o dinheiro fica disponível. IR, como eu comentei, 15%, taxa de administração 1,5% e taxa de performance 20% do que excedeu o Ibovespa. Tá? Em relação à carteira, pessoal, peguei aqui, ele estava posicionado 94% da carteira dele em ações, 3,74% em operações compromissadas com títulos públicos, 1,68% em derivativos. Então estava com uma exposição grande em ações do fundo. Maiores posições ele estava o Vale, Petro, Bradesco, Rap Vida, Fibra, Banco do Brasil, CESP, Gerdau, várias blue chips aqui, né? B3, Pão de Açúcar, Engie, Lojas Americanas, CVC, Itaúsa, Equatorial, Eletrobras, Usiminas, Semig, algumas opções de índice, né? Uma carteira bem diversificada, né? A maior posição estava na Vale, ali, que estava em torno de 10% da carteira. E aqui, só para finalizar, peguei considerando uma aplicação de 10 mil reais, quanto teria rendido desde o início do fundo. Em 2011, 10 mil reais no fundo valeriam hoje 24 mil, e 10 mil reais no Ibovespa, 16 mil. E é aquilo que a gente comenta sempre, né, pessoal? Ao longo do tempo é normal, né? A gente pode ver que dificilmente quando o Ibovespa cai, o fundo não dá uma caída também, mas normalmente no longo prazo esses fundos que têm uma gestão boa, né, eles em momentos de alta eles sobem mais do que o Ibovespa, ou tendem a subir mais do que o Ibovespa. Em momentos de baixa eles tendem a cair menos do que o Ibovespa. E aí no longo prazo aqui abre a tradicional boca de jacaré, que é essa diferença aqui que o Condor até agora tem conseguido em relação ao índice. Tá certo, pessoal? Lembrando, novamente, isso aqui não é recomendação de nada, a gente só queria apresentar o primeiro do nosso ranking aqui dos fundos de ações mais rentáveis. Lembrando que nós temos o nosso produto Top Fundos, que traz recomendações de fundo de renda fixa, multimercado, imobiliário e também fundos de ações. A gente deve trazer algumas novidades de recomendação na virada do ano, né? A gente passou pelo menos os últimos 6 meses aí garimpando alternativas de fundo interessantes, né? E também vai trazer pelo menos umas 3, 4 novidades aí em fundos de ações, tá certo? Não esqueçam de baixar os relatórios, se inscrever no Whats. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem colocar aqui nos comentários, mas preferencialmente nos chamem lá no Whats que a gente consegue responder diretamente para vocês, tá certo? Um abraço a todos, um bom final de semana e até mais.